Capítulo 1. Juntando os pedaços. Quinto dia da lua de sangue. A 5 milhas de Aravel, inverno, ano 3081 após a perdição. Kalen caiu de joelhos, a lama ensanguentada rangendo sob seu peso. Ele apoiou o capacete ao lado das manoplas, inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos, o murmúrio do riacho se instalando no fundo de sua mente. Ele respirou fundo, o cheiro de sangue derramado e madeira queimada enchendo suas narinas. Um suspiro de doce alívio escapou de sua garganta enquanto mergulhava as mãos na água e respingava no rosto, pressionando os dedos na pele e arrastando-os pelo suor e sujeira que manchavam suas bochechas e testa. Estamos prontos para marchar. As palavras de Vairil foram ditas suavemente, quase ternas. O elfo não se aproximou, o que deixou Kalen grato. Ele precisava de um momento. Na verdade, ele precisava de uma vida inteira, mas se contentaria com um momento. A primeira coisa que Kalen viu ao abrir os olhos foi a luz carmesim da lua de sangue cintilando nas águas agitadas do riacho, lutando contra o brilho púrpura que emanava das runas em sua armadura. A lua pairava no céu escuro desde a noite em que sangrou sobre o mundo. O sol nascia e se punha todos os dias, mas sua luz era tênue, como se controlada pelo próprio Efialtir, o mundo pintado com um tom carmesim inflexível. A segunda coisa que Kalen viu foi a água ensanguentada escorrendo de seu rosto para suas mãos, e então os corpos. Urax, elfos, Angan e humanos flutuavam na correnteza, sem vida e destroçados. Ele deixou seu olhar se demorar nas consequências da emboscada antes de tirar as manoplas da lama e calçá-las, observando as runas em sua armadura brilharem e o metal se fundir. A armadura já o havia salvado 10 vezes. Kalen pegou o capacete e se levantou. Vairil estava a poucos metros de distância, com o capacete no braço, os cabelos dourados refletindo a luz da lua e o emblema do dragão branco estampado na placa peitoral de sua armadura. Baixas. Kalen odiava a franqueza com que fazia a pergunta, odiava que a morte tivesse se tornado uma parte tão comum de cada dia que passava. Nunca foi uma questão de se, mas de quantos. E com a lua de sangue no céu, os Uraques estavam mais fortes do que Kalen jamais os vira. 283. Kalen assentiu com um semblante sombrio. Aproximou-se de Vairil e gesticulou na direção das árvores, onde o restante do exército aguardava. Vairil inclinou a cabeça e se virou para caminhar com Kalen. Dan está providenciando a recuperação dos corpos. Eles serão trazidos de volta à cidade, onde poderão ser velados junto aos outros no Elesveia e o Valana. A cerimônia dos perdidos. Kalen só ouvirá fragmentos da cerimônia nos ensinamentos de Teren, mas Vairil a explicará mais detalhadamente nos dias que se seguiram à batalha. Ela só era realizada em momentos de morte indizível. Um ponto de passagem na história, um marco no tempo. Era um dos poucos elementos culturais compartilhados pelos Jotnar e pelos Elfos. Bom. Kalen queria dizer mais, queria sentir mais, mas estava tão cansado e entorpecido. 5 dias haviam se passado desde que derrotaram os exércitos de Loria que atacavam a cidade de Aravel, 5 dias desde que ele e Valeres queimaram milhares vivos. Ele os ouvirá gritar, os vira se debater enquanto as chamas consumiam sua carne e os transformavam em cascas enegrecidas. Ele perderá um pedaço de si mesmo enquanto assistia, e mais pedaços nos dias seguintes. Eles não tinham escolha, não, isso não era verdade. Eles tinham uma escolha, e tomaram a única decisão que valia a pena tomar. Uma decisão que tomariam novamente para proteger aqueles que amavam. Mas isso não significava que Kalen não se odiasse por isso. Não significava que ele não tivesse tirado milhares de pais, mães, filhas e filhos de suas famílias. Sua garganta se fechou, imagens de fogo e fumaça inundando sua mente. Gritos arrepiantes ecoavam em sua cabeça. Gritos, choros. Homens emitiam sons desumanos quando queimados vivos. Sons que haviam se gravado na alma compartilhada de Kalen e Valeres. Vairil parou no exato momento em que as vozes e os passos dos outros ecoaram entre as árvores. Posso perguntar? Vairil, você não precisa pedir permissão toda vez. Já superamos essa fase. O elfo encarou Kalen, mantendo o olhar fixo nele, com a expressão inalterada. Kalen suspirou. Sim. O cansaço transparecia em sua voz. Os costumes élficos eram irritantes às vezes. Pergunte. Vairil inclinou a cabeça. Você está bem? Ele balançou a cabeça negativamente antes que Kalen pudesse responder. Peço desculpas. Eu sei que você não está bem. Nenhum de nós está, mas eu só estou cansado. Kalen pousou a mão na ombreira de Vairil,
esboçando o que devia parecer o sorriso mais insincero possível, enquanto os gritos ainda ecoavam em sua cabeça. Vamos reunir os outros e voltar para Aravel. Foram alguns dias longos, e eu preciso de uma noite de sono antes da cerimônia. A verdade era que Kalen não desejava nada menos do que retornar a Aravel e lidar com a política incessante e implacável e com as questões que surgiram após o ataque e a morte do rei Silmirin na batalha. Mas havia problemas a serem resolvidos, e ele estava longe de ela e Valeris há muito tempo. Ao pensar nisso, o dragão roncou nas bordas de sua mente, a dor de seus ferimentos se intensificando. Passou-se o momento em que Vairil fitou os olhos de Kalen como se esperasse que ele dissesse algo mais, mas então o elfo assentiu com a cabeça, e eles começaram a caminhar por entre as árvores. Eles emergiram em uma clareira recém-aberta na densa e abrangente copa da floresta de Aravel. Graças à guarda do dragão, o solo agora estava coberto de carvão e cinzas, a terra exposta aos céus acima. Ossos sobressaíam de carcaças de animais carbonizadas, e as árvores e arbustos permaneciam como cascas quebradiças. Ao redor, fogueiras ainda ardiam, fumaça escura subindo aos céus enquanto a lua de sangue pairava no céu estrelado. Corpos de Urak e Lorian jaziam espalhados em meio às cinzas, as gemas incrustadas nas armas enegrecidas dos Urak pulsando com uma luz carmesim. As bestas haviam surpreendido Kalen e os outros enquanto vasculhavam a área em busca dos restos mortais dos Lorian, atacando-os na escuridão. Quase 1000 guerreiros estavam reunidos na clareira. Alguns estavam dispostos em colunas, prontos para marchar, enquanto outros se movimentavam, verificando os feridos e carregando corpos em trenós improvisados, puxados pelos gigantescos servos de pelagem branca que eram os Dvalinhanga. Muitos dos guerreiros, aqueles cujas armaduras Valdrin e os ferreiros haviam terminado, estavam trajados com placas de prata e cota de malha, o símbolo do dragão branco espreitando por entre o sangue e a sujeira. Kalen não imaginava que um dia olharia para aquela marca sem se sentir estranho. Aqueles guerreiros o admiravam, lutavam em seu nome, ostentando a imagem de Valeris em suas couraças. Eles o atacaram pelas costas na noite em que os Lorianos atacaram Aravel, e jamais vacilaram. Nos dias que se seguiram, repetiram o feito inúmeras vezes, expulsando os Lorianos da floresta e das áreas circundantes e repelindo os Uraks que se aventuraram em Aravel vindos de Lodar. Era uma sensação estranha, ter uma dívida de lealdade para com tantos. Mas eles estavam dispostos a morrer por ele, e ele estava disposto a fazer o mesmo em troca. Se seu pai lhe ensinara alguma coisa, era proteger os seus, e ele o faria. O povo da clareira nunca estava sozinho, nem permitia que outros o fizessem. Enquanto Kalen olhava para a clareira, 6 figuras se separaram das outras e se aproximaram. Dan, Tarmon, Lirei, Ingvat, Nartil e Arken Oldark. O elfo, Nartil, foi o primeiro a falar. Kalen não havia passado muito tempo com ele antes do ataque à cidade. Aen havia escolhido os capitães. Mas, nos últimos dias, Nartil havia se mostrado mais do que capaz, embora um pouco rígido. Draleide, disse ele, curvando-se levemente em direção a Kalen antes de inclinar a cabeça para Vairil. Narvir. Comandante. 283 baixas. 172 elfos, 109 humanos, 2 Anga, disse Nartil com naturalidade. Apenas o conde, Nartil. O tom de Kalen era cortante, mais cortante do que ele pretendia, mas ele não se desculpou. Sabia que o elfo não tinha más intenções, mas depois de tudo o que acontecerá, eles não podiam se dar ao luxo de enxergar as diferenças entre si. Precisavam permanecer unidos. Foram os humanos que queimaram aquela floresta. Os humanos que atacaram Aravel. Seria muito fácil para esses fatos se enraizarem na mente dos elfos. Nartil assentiu levemente com a cabeça antes de continuar. 283 baixas. Segundo nossas contas, pelo menos 6 marcados de sangue estão mortos, além de mais de 100 Uraks e todos os soldados de Loria. Apesar da emboscada dos Uraks, a perseguição foi bem sucedida. Diga isso aos nossos mortos. Os olhos de Dan estavam fixos no chão, os braços cruzados, o maxilar cerrado. Tenho certeza de que eles discordariam. Kalen deixou seu olhar se demorar em Dan. Onde estão a Tara e a Elmar? Levaram 50 soldados para explorar a área em busca de retardatários. Arken deu um passo à frente. O Hakina era muito mais alto que os outros, o rosto e as mãos ainda manchados de sangue, os longos cabelos presos em uma trança que caía sobre o ombro até o quadril. O homem se lançara no meio da luta, e os soldados se reagruparam ao seu redor. Eles nos seguirão até Aravel. Os Uraks estão ficando mais ousados, Kalen. E se o passado serve de indicação para o futuro, continuarão assim conforme a lua de sangue crescer. Devemos recuar nossas forças, para mais perto da cidade,
onde os Nitrandir restantes estão de guarda. Tivemos sorte. Se fossem em maior número, não estaríamos aqui respirando. Kalen assentiu com a cabeça. Vamos discutir isso com os outros. Por agora, precisamos ir embora. A vibração da faísca no ar alcançou Kalen antes que os portões sul de Aravel surgissem à vista, como um relâmpago crepitando sobre sua pele. Os artesãos magos haviam começado os reparos da cidade alguns dias antes, mas, com o caos que se seguiu ao ataque, o progresso tinha sido lento. O coração de Kalen doeu ao contemplar mais uma vez a devastação que assolara a cidade etérea. Veios estilhaçados de pedra eriniana brilhante cintilavam como fragmentos de estrelas quebradas espalhados pelo pátio repleto de crateras em frente aos portões. Árvores arrancadas pela raiz, tão altas quanto torres, jaziam em meio a pedaços de muralha e penhasco que haviam sido libertados pelos magos de Loria. Ao menos, os corpos haviam sido removidos, os elfos preparados para a cerimônia, os lorianos dados como alimento à floresta. Embora os reparos no pátio possam ter sido negligenciados em favor de prioridades maiores dentro da cidade, os enormes portões brancos que haviam sido destruídos durante o ataque foram reconstruídos e diversas torres de vigia de pedra branca agora se erguiam ao redor do perímetro do pátio. Enquanto Kalen e os outros lideravam a coluna de guerreiros através dos escombros, os guardas superiores que patrulhavam o pátio em suas armaduras de prata se puseram em posição de sentido. Cada um curvou a cabeça, sussurrando Draleide e batendo com a coronha de suas glaives contra a pedra enquanto Kalen passava. Em qualquer outra ocasião, Kalen esperaria que Dan fizesse um comentário espirituoso sobre o assunto, mas Dan estava diferente desde o ataque, mais quieto, mais reservado. As mortes de Alia e Baldon o afetaram profundamente. Ele havia se apegado a ambos. Kalen gostaria de saber o que dizer, mas sempre fora Dan quem o consolava. Riste saberia o que dizer. Riste sempre sabia o que dizer. Talvez levasse um pouco mais de tempo para falar, pensando e ponderando cada palavra, mas, no fim, Kalen mal conseguia se lembrar de uma vez em que Riste não tivesse se provado certo, eventualmente. O simples pensamento em Riste despertava em Kalen uma pontada de culpa que se manifestava como uma dor palpável no peito. A cada dia que passava, a esperança de que Riste estivesse vivo definhava, não que fosse uma grande esperança, para começo de conversa. Kalen agarrou a culpa, empurrou-a para o abismo escuro de sua mente, onde guardava tudo que o atormentava, e continuou caminhando. Na verdade, ele temia que, no momento em que parasse e se detivesse nas coisas que não podia mudar, elas o engoliriam por completo. Assim que atravessaram os portões, Arken, Nartil e Ingvat conduziram os guerreiros até o quartel improvisado que a rainha Otrian lhes havia presenteado na parte leste da cidade. Enquanto isso, Kalen e os outros seguiram para Lura. Uma atmosfera sombria pairava sobre a cidade de Aravel como uma densa névoa. Milhares haviam sido perdidos durante o ataque, despedaçados pela faísca e pelo aço, esmagados sob os escombros, massacrados pelos espíritos sombrios de Alditimar, queimados vivos em fogo de dragão. A perda de vidas era de uma magnitude que Kalen ainda lutava para compreender. Na clareira, uma morte era um evento significativo. O luto pela perda e a celebração da vida podiam se estender por semanas. Toda a vila sofria. Uma única morte. Isso representava milhares e milhares. Ele e os outros caminhavam pela cidade em silêncio. Os habitantes de Aravel circulavam ao redor deles, carregando lanternas e coroas de flores nos braços, enquanto se preparavam para a cerimônia da noite seguinte. Muitos pararam e inclinaram a cabeça à aproximação de Kalen. Os elfos de Aravel o trataram com respeito desde o primeiro instante em que ele pisou dentro das muralhas, mas desde que ele e Valeres lutaram no céu sobre a cidade, esse respeito só aumentou. Todos haviam perdido tanto, e ainda assim paravam, ainda inclinavam a cabeça e sussurravam Draleide. Kalen tentou ser grato, mas a verdade era que sentia apenas culpa. Simplesmente por sua presença, ele estava forçando esses elfos, presos por sua honra, a interromper seu luto e reconhecê-lo. O pensamento o enjoava. Tudo o que ele queria era deixar que as sombras o engolissem por completo. Em vez disso, ele parou e curvou a cabeça em resposta a cada alma que passava. Enquanto percorriam a cidade, Dan, Lirei, Tarmon e Vairil imitavam Kalen, nenhum deles reclamando do ritmo lento que impunham. Você lhes presta uma grande homenagem, sussurrou Vairil no ouvido de Kalen. Isso não será esquecido. Eu sei o que é perder aqueles que amamos, respondeu Kalen, inclinando a cabeça para uma elfa que segurava a mão de uma criança pequena. São eles que me honram. Eu trouxe a morte para cá. Eles sofreram sua ira, por minha causa. Vairil agarrou o braço de Kalen, fixando seus olhares. Isso sempre aconteceria. O Império nunca nos deixaria aqui, e nós também não ficaríamos parados.
Isso é sabido. Já foi aceito há muito tempo. Você não foi a causa, mas na noite em que a guarda do dragão sobrevoou esta cidade, você se levantou para enfrentá-los. Kalen suspirou pelo nariz, dando a Vairil um leve aceno de cabeça antes de soltar o braço e continuar. Ele entendia as palavras de Vairil, mas elas não lhe traziam nenhum conforto. Com o tempo, a multidão diminuiu e Kalen e os outros conseguiram atravessar a cidade e a ponte que separava Aravel de Alura. Kalen parou no arco que dava acesso a Alura enquanto os outros continuavam, sem perceber que havia ficado para trás. Em seu momento de solidão, Kalen olhou para as palavras esculpidas na rocha. Engoliu em seco, com a mão repousando no pomo da espada que carregava no quadril. Dralei de Enialdrir, Hakina Naidalva. Ikin vir Vanta. Ikin vir Alura. Marai viel Alanin Tiuata Elinir Aburerkerta. Kalen sussurrou as palavras, como fizera da primeira vez que as lera. Agora, porém, com tudo que vira, elas tinham um novo significado. Presos pelo fogo, quebrados pela morte. Aqui esperamos. Aqui descansamos. Até que sejamos chamados a completar o que está pela metade. Na primeira vez que leu aquelas palavras, ele as interpretou como uma resignação. É aqui que descansamos até que finalmente possamos morrer. Mas quando Itrax e os outros dragões se sacrificaram para salvar Kalen e Valeris, mostraram a ele o quão enganado estava. Não foi uma resignação. Foi uma proclamação. Lutaremos até o nosso último suspiro. Não nos curvaremos. Não cederemos. Eles foram guardiões até o fim. Uma profunda tristeza invadiu a mente de Kalen vinda da de Valeris, tão poderosa que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Restavam tão poucos dragões no mundo. E, de alguma forma, descobrir que Valeris não estava sozinha, apenas para perder tantos outros, foi uma dor muito mais profunda do que se eles nunca tivessem sabido de nada. Kalen! Dan voltou a passar pelo arco, com preocupação na voz. O que houve? Nada. Dan seguiu o olhar de Kalen até as palavras gravadas na pedra, sua expressão suavizando-se. Teren me disse o que isso significa. Kalen desviou o olhar das palavras e olhou para Dan. Lágrimas ainda rolavam pelo seu queixo, enquanto seus lábios se curvavam num sorriso frágil. Tenho alguns daqueles jarros de seja lá o que os elfos acham que serve de hidromel escondidos no meu quarto, disse Dan, com um sorriso frágil nos lábios. Que tal sentarmos no ninho da águia com Valeris esta noite e ficarmos bêbados? Eu vou beber um pouco demais, e você vai ter que me impedir de cair do penhasco. Isso parece perfeito. Mais uma vez, Dan estava lá quando Kalen precisou dele. Apesar de sua própria perda, apesar de sua própria dor, Dan sempre esteve presente. Dan, eu. Kalen procurou as palavras, mas Dan balançou a cabeça negativamente. Não. Dan engoliu em seco, os lábios se contorcendo, o meio sorriso desaparecendo. A dor em seus olhos apertou o coração de Kalen. Agora não. Mais tarde. Não estou bêbado o suficiente para essas baboseiras melosas. Uma estranha sensação de alívio invadiu Kalen quando ele saiu do arco e pisou na plataforma com vista para Lura, contemplando as estruturas de pedra branca que se fundiam à face rochosa que se estendia em círculo e descia em direção ao enorme pátio na parte inferior. Corpos se moviam de um lado para o outro pelas inúmeras pontes e pelos caminhos de grama que serpenteavam ao redor da bacia esculpida por faíscas onde a Lura fora construída. Mesmo àquela distância, no pátio a uns 30 metros abaixo, Kalen reconheceu os cabelos vermelho-sangue e a pele azulada de Tassia. A Jotnar estava sentada com as pernas cruzadas junto às árvores na plataforma central, cercada por um grupo de pessoas, e a figura imponente de Azils ao seu lado. Do outro lado, 8 casas brancas e cintilantes, forjadas pela faísca, erguiam-se em uma enorme alcova no fundo do imenso platô que os magos artesãos élficos haviam criado quando Kalen e os outros chegaram a Aravel pela primeira vez. Cada casa tinha vários andares e se integrava naturalmente à rocha, como se fosse parte da própria montanha. Em uma dessas casas, ela jazia imóvel, com Faenira observando, como fazia desde o dia em que ela desmaiara. Os elfos de Aravel se curvaram diante de Kalen e lhe prestaram homenagem como se ele, e somente ele, os tivesse salvado da morte. Mas foi ela quem se sacrificou para salvá-los. Ela quem pagou o preço. Era ela quem merecia a gratidão deles, não ele. Kalen nunca lhe dera o devido crédito, mas quando Ain não retornou da floresta de Ol, sua irmã cuidou dele como uma galinha protege seus pintinhos. Ela fora a âncora que o impedira de se deixar levar, a mão que o guiara e o mantivera no rumo certo. Ela fizera isso com a mistura de zombaria e amor que só uma irmã poderia dar, mas, ainda assim, ela estivera lá. Enquanto Kalen e os outros seguiam por uma das trilhas em direção ao planalto,
passaram pela curandeira, Kiko Sander, encostada na parede branca de uma das casas, com as palmas das mãos apoiadas nos joelhos. A maga ergueu o olhar, os olhos cansados, e sorriu para Kalen e os outros, o suor grudando em seus cabelos lisos e finos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, outra rebelde do norte, loura, irrompeu pela porta, agitada. Kalen não ouviu nenhuma das palavras trocadas entre eles, mas o sorriso sumiu dos lábios de Kiko e os dois voltaram correndo para dentro sem dizer uma palavra. Devo ir ajudar. Vaeril olhou de Kalen para a porta. Estamos perdendo mais feridos a cada dia. As enfermarias estão lotadas. Os curandeiros do meu povo não dão conta. Kiko não dormiu. Vá, disse Kalen, acenando com a cabeça na direção da casa. E Vaeril. O elfo ergueu uma sobrancelha, curioso. Não se sobrecarregue. Kalen hesitou. Você não pode salvar todo mundo. As palavras eram tanto para ele mesmo quanto para Vaeril. A boca de Vaeril se contraiu numa linha sombria, mas ele acenou com a cabeça para Kalen antes de entrar na casa. Aeson e os outros já voltaram, então, disse Tarmon quando chegaram ao planalto. Ele gesticulou na direção de onde Surin estava sentada em um banco baixo, em frente à casa mais à esquerda. A artesã maga tinha sido uma das capitãs enviadas com Aeson e Eric para limpar a floresta do norte dos remanescentes de Loria, enquanto Kalen e os outros lideravam as tropas para limpar o sul. Assim que Surin viu Kalen e os outros, levantou-se, alisando as vestes e recompondo-se antes de se aproximar e contar a Kalen tudo o que havia acontecido com Aeson e as forças enviadas à floresta do norte. Kalen não se importou muito com o que veio depois das palavras sem baixas, mas deixou Surin continuar. Obrigada, Surin. Que bom saber que ninguém se perdeu. Parecendo pressentir o desejo de Kalen de prosseguir, Surin fez uma profunda reverência. Com licença, guarda. A mulher se virou, pegou um diário e uma caneta que havia deixado no banco e entrou na casa. O guardião de Varin, disse Tarmon, franzindo os lábios. É um título poderoso. 1. Kalen balançou a cabeça. Surin, Ingvat e os outros rebeldes de Berona haviam adotado o nome nos últimos meses, mas, após a batalha, parecia estar se espalhando. Quer queiram ou não, que assim seja. As lendas são poderosas. Não apenas para aqueles que lutam ao nosso lado, mas também para aqueles que se opõem a nós. O medo vence mais batalhas do que o aço. E lutar contra o guardião de Varin, que cavalga para a batalha em um dragão, poderia incutir medo nos corações de muitos. O pensamento não confortou Kalen. Sinto que um novo poema está a caminho, disse Dan, acariciando o queixo. O diretor de Varin, o nome dele não é Karin. Ele argue. Um tapa rápido na nuca, desferido por Tarmon, interrompeu Dan. Por que isso? Tarmon ergueu uma sobrancelha e cruzou os braços. Você só está com inveja de quão rápido eu encontrei uma palavra que rima com Varin. Marinha. Bem, você teve algum tempo para Barren, Eron, Faren, Zarin. Essa última nem é uma palavra. Significa ouro em ardaniano. Desde quando você fala ardaniano? Você mal consegue falar a língua comum. Vou ver como está ela, disse Kalen, interrompendo Dan e Tarmon. O clima mudou ao ouvir o nome de ela, e os sorrisos que começavam a surgir nos rostos de Dan e Tarmon desapareceram. Até mesmo Lirei se remexeu desconfortavelmente, encontrando o olhar de Kalen por um breve instante. Tarmon assentiu com um semblante sombrio. Vou verificar como Valeres está, garantir que ele esteja alimentado e bem cuidado, e receber um relatório de Eric. Encontro você no ninho da águia mais tarde. Ouvi Dan mencionar algo sobre hidromel. Ele segurou o antebraço de Kalen, encarando nos olhos por um longo momento. Sofrer sozinho não serve a ninguém. Lembre-se disso. Quando Tarmon saiu, Dan se aproximou mais. Quer que eu vá? Kalen balançou a cabeça negativamente. Bem, isso é constrangedor porque o hidromel está no meu quarto, que fica naquela casa, porque é lá que dormimos. Kalen balançou a cabeça e puxou Dan para um abraço, suas armaduras tilintando enquanto o apertava com força. A respiração de Kalen ficou presa na garganta, uma onda repentina de tristeza o invadindo. Não sei o que faria sem você. Minhas roupas também estão aí dentro. Não posso ficar andando com essa armadura o dia todo. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Dan, e ele segurou os ombros de Kalen. Vá. Lirei, e eu vamos ver se conseguimos encontrar mais hidromel. Guarde o estoque no meu quarto para uma emergência. Ele olhou para o dragão branco em sua placa peitoral.
Tenho quase certeza de que conseguirei um preço melhor com isso. Quando Dan se preparou para sair, virou-se mais uma vez e encontrou o olhar de Kallen. Ela vai ficar bem, Kallen. Ela é igualzinha a você. A todos vocês, Briers. É mais difícil se livrar de vocês do que de ervas daninhas. Kallen assentiu em resposta, mal conseguindo esboçar um sorriso frágil enquanto Dan e Lirei retornavam em direção ao arco que dava acesso à cidade principal. Finalmente sozinho, Kallen se voltou para o alto prédio branco que ele supunha ser agora seu lar, embora não acreditasse que pudesse realmente vê-lo dessa forma. Seu lar era a clareira, como sempre fora. Ele sentiu o toque da mente de Valeres de onde o dragão repousava no ninho da águia e se abriu para isso. Uma onda de calor o envolveu, preenchendo seus ossos e aliviando as dores musculares. Mas mais significativo do que qualquer coisa era a forma como a alma de Valeres preenchia as lacunas na de Kallen. Isso o tornava inteiro e completo, deixando-se perguntando como havia existido antes da ligação. Irei até você assim que tiver verificado como está ela. Kallen sentiu Valeres se remexer ao pensar em ela. Preocupação e angústia emanavam da mente do dragão. Os ferimentos de Valeres na batalha o impediam de sair do ninho da águia sem ajuda, e, devido ao seu tamanho, os curandeiros só podiam fazer até certo ponto. Mesmo assim, os únicos pensamentos de Valeres eram sobre ela, sobre sua família. Mal Kallen abrirá a porta quando o aroma quente de cordeiro assado invadiu suas narinas. De alguma forma, aquele cheiro familiar, aquele aroma de casa, dissipou o medo e a ansiedade de seus ossos e, ao mesmo tempo, instaurou em seu coração uma profunda sensação de perda e saudade. Ele fechou os olhos por um instante, distinguindo o alecrim, o tomilho, os tomates assados. Era como se, de repente, ele estivesse de volta ao bosque, sua mãe debruçada sobre uma panela de ferro fundido, preparando uma refeição para aquecer seus corpos. Aquele momento de conforto, de calor, foi seguido por lágrimas que brotaram em seus olhos. Meu doce menino! Kallen abriu os olhos de repente, ouvindo a voz de sua mãe. Mas não era sua mãe que ele se viu encarando, e sim Elia Avel. A mãe de Riste repousou os dedos na bochecha de Kallen e enxugou as lágrimas que começavam a brotar com o polegar, com a delicadeza de quem o desfia como se fosse de papel. Mechas grisalhas ainda pendiam de seus cabelos, o cansaço ainda lhe causava olheiras profundas, e ela ainda parecia pesar pouco mais que uma criança, mas a mulher alegre e radiante que Kallen sempre conhecera estava lentamente retornando. Venha, disse Elia, puxando a mão e gesticulando para que Kallen a seguisse. Velas apagadas pendiam em pequenos nichos ao longo das paredes. A luz do luar, tingida de carmesim, entrava pelas janelas enquanto a lareira embutida na parede do outro lado da sala crepitava. Uma longa mesa de madeira encostava-se à parede à direita de Kallen, estendendo-se até a metade da sala, com cadeiras robustas alinhadas em ambos os lados. Elia contornou a mesa e parou ao lado de uma enorme panela de ferro fundido suspensa sobre o fogo. Pegou um pano grosso e levantou a tampa da panela, inspirando profundamente pelo nariz. Há anos que tento assar cordeiro como sua mãe. Nunca consegui. A cabeça de Elia virou-se para a esquerda, e um arrepio percorreu seus ombros e costas, uma lembrança do tempo que passou sob o domínio de Berona. Tarmon dissera que vira isso em muitos guerreiros, seus corpos revivendo traumas antigos. Alguns aprenderam a suprimir, outros nunca. Elia respirou fundo e balançou a cabeça. Pensei que isso pudesse te aquecer um pouco. Tem o mesmo cheiro de quando ela fez. Kallen se aproximou de Elia, deixando que o aroma do cordeiro preenchesse suas narinas. Obrigado. Kallen olhou fixamente para a enorme panela, observando as bolhas se formarem e estourarem, os olhos girando no caldo. Ele estendeu a mão para a concha e recebeu um tapa firme no pulso. Elia ergueu as sobrancelhas e franziu os lábios, desafiando Kallen a tentar uma segunda vez. Kallen riu, mas o riso se dissipou ao pensar em ela. Como ela está? Elia suspirou e pousou seus dedos frágeis na ombreira de Kallen. Nada mudou. Tanner está com ela agora. Ele está ao lado dela desde que você partiu, ele e Yana. Por que você não sobe e diz para ele comer alguma coisa e descansar? Eu trago um pouco de cordeiro quando estiver pronto. Ainda falta alguma coisa. Kallen assentiu com a cabeça, sentindo as palavras presas na garganta. Ele se dirigiu para as escadas, mas Elia o chamou mais uma vez. Ah, e Kallen? Kallen ergueu uma sobrancelha e se virou. Tire sua armadura e tome um banho antes de ir até sua irmã. Você está coberto de sangue.